Oi, pessoal dos nonos anos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de matemática. Aulinha bem simples hoje. Hoje nós vamos começar a aprender as operações com radicais. E a primeira operação que nós vamos aprender é a adição algébrica ou soma algébrica. Ou ainda, quando a gente diz soma algébrica, adição algébrica, é quando a gente quer dizer que vai fazer soma e subtração ao mesmo tempo. Não vai separar, fazendo só adição ou só subtração. Não, nós vamos fazer adição algébrica. Aquela adição que você usa a regra do tenho para os positivos, a regra do devo para os negativos. E se tiver parêntese, ó, que nem aqui, por exemplo, a gente usa a regra do sorriso. Não parece um sorrisinho? Onde sinais iguais dá mais e sinais diferentes dá menos. Desculpa a brincadeira, é só para vocês não esquecerem, tá bom? Então, para a gente somar algebricamente, somar, subtrair radicais, precisa de uma condição imprescindível. E essa condição é o seguinte: só se somam algebricamente radicais semelhantes, ou seja, aqueles cujos índices e radicandos são iguais. Exemplos, ó. Raiz de 2 mais 2 raiz de 2, menos 5 raiz de 2, mais 7 raiz de 2. Ó, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Então, é tudo quadrada e tudo de 2. Então, você não vai somar ou subtrair raiz quadrada de 2 com raiz cúbica de 2. E nem raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 3. Então, para somar ou subtrair raízes, os radicais e radicandos tem que ser o mesmo, tá bom? Então, na verdade, a conta se faz não com o que tem dentro da raiz. Isso que tem dentro da raiz é como se fosse, por exemplo, chocolates. Então, você vai fazer a conta com quantos tem. Ó, quantas raízes de 2 você tá vendo aqui? Uma. Esse 1, gente, ele é invisível, ele nunca vai vir. É a gente que tem que lembrar dele, tá bom? Então, você tem que pegar uma raiz de 2, somar com duas raízes de 2, tirar 5 raiz de 2 e somar 7 raiz de 2. Então, como é tudo raiz quadrada de 2, você pode fazer a conta com os números em volta. É tipo somar 1 chocolate mais 2 chocolates, menos 5 chocolates, mais 7 chocolates. Então, você vai fazer a conta com os números de fora, ó. Vamos somar os positivos primeiro? Tenho 1 e tenho 2, tenho 3. Tenho 3 e tenho 7. Tenho 10 raiz de 2. Com a raiz de 2 você não mexe, é o que você está juntando. Agora, negativo aqui só tem esse, ó. Então, menos 5 raiz de 2. Se quiser fazer direto, pode. Se quiser separar assim que nem eu fiz, ó. Somei os positivos com os positivos. Negativo só tinha esse. E agora eu vou fazer, ó. 10 raiz de 2 menos 5 raiz de 2. Tenho 10 e devo 5. Pago a 5, ainda fico com 5. 5 o quê? Raiz de 2. Então, esse é o resultado. Então, se você está somando chocolate com chocolate com chocolate, vai dar chocolate no final, a quantidade que você fez a conta antes. Tudo bem? Então, nada de fazer assim, ó. Mais com mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Não. Isso não é multiplicação ou divisão ou ainda eliminação de parênteses. Aqui é a regrinha do tem e do devo. Olha outro, ó. 4 raiz de 5 menos 9 raiz de 5 mais 1 raiz de 5 menos 3 raiz de 5. Como é tudo raiz quadrada de 5, então você pode juntar isso aqui tudo. Vamos lá. Fazer igual eu fiz o outro. Primeiro eu vou pegar os positivos. Tenho 4 e tenho 1. Tenho 5. Então, tenho 5 raiz de 5. Agora as dívidas, ó. Devo 9 e devo 3. No total eu devo 9 mais 3, 12 raiz de 5. Aí, é igual somar x com x, y com y, gente. É raiz de 5 com raiz de 5. Agora, eu vou usar de novo a regra do tem e do devo. Eu tenho 5 raiz de 5, só que eu devo 12 raiz de 5. Então, 5 chocolates menos 12 chocolates, eu vou conseguir pagar 5 e ainda vou ficar devendo 7 raiz de 5. Então, esse que é o resultado aqui, ó. Fácil, né? Aqui, raiz de 10. Ah, professor, esses parênteses, ó. Esses parênteses, primeiro tem que eliminar os parênteses. Não pode ter dois sinais grudados assim. Vamos fazer a eliminação? Ó, fazer aqui, ó. Regrinha do sorriso. Não parece um sorrisinho japonês aqui? Sinais iguais, vira mais. Sinais iguais, vira mais. Sinais, ó, mais com menos. São sinais diferenos. Sinais diferenos, vira menos. Então, vou fazer assim, ó.
8 raiz de 10, mais 4 raiz de 10, mais uma raiz de 10, mais 2 raiz de 10 e menos 4 raiz de 10. Quiser fazer uma passagem só escrevendo isso, pode. Se quiser fazer direto, pode. Vou fazer uma passagem, vai. Ó, 8 raiz de 10, mais 4 raiz de 10, mais uma raiz de 10, mais 2 raiz de 10 e menos 4 raiz de 10. Ó, coincidentemente aqui, você viu que tem um 4 raiz de 10 positivo e um 4 raiz de 10 negativo? Você pode cancelar essas duas, porque uma pagou a outra, ó. Tenho 4, devo 4, corta, tá? Então, eu pude cancelar essas duas, sobraram de volta. O que sobrou? 8 mais 1, 9. 9 mais 2, 11. 11 o quê? Raiz de 10. Então, este é o resultado. Se não tivesse cancelamento, você ia fazer a operação com 4. Se esquecesse de cancelar, também dava na mesma, tá? O 4 que você ia somar aqui, depois você ia tirar ele aqui e ia dar o mesmo resultado. Então, quando as raízes já vêm diretamente iguais, você só faz isso. Soma, subtrai os números que tem na frente e mantém a raiz igual. A segunda coisa que pode acontecer, ó, é isso aqui. Às vezes, aparentemente, veja que a professora até, ó, tá até grifando aqui. Aparentemente, os radicais não são semelhantes. Mas depois de simplificados, ó, a gente aprendeu simplificação na aula passada. Elas se tornam semelhantes. Então, olha aqui, ó. Se eu for olhar do jeito que tá aqui, ó, raiz de 50 mais raiz de 18, eu teria que dizer, ah, não dá para somar. Não dá, porque a professora falou que tinha que ser iguais e não são iguais. Uma é raiz de 50 e outra é raiz de 18, não dá para fazer nada. Acabou. Parou aqui. Não. O que você tem que fazer quando você vê que as raízes são diferentes? Primeiro, você tenta simplificar essas raízes. Então, eu vou fatorar. Ó, como é que simplifica a raiz de 50? Fatora o 50... por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Saiu o quadrado? Saiu, ó, tá numa raiz quadrada, tem que sair quadrado. Então, vou usar o 50, ó, raiz de 50, vou pôr ele fatorado, que é 2 vezes 5 ao quadrado. Então, usei a raiz de 50, ó, fatorei, coloquei ela fatorada dentro da raiz. Mais, agora é a raiz de 18. Então, agora eu vou pegar a raiz de 18, deixa eu pegar outra caneta aqui. Vou fatorar o 18 também, ó. 18, divide por 2 dá 9, divide por 3 dá 3, divide por 3 dá 1. Saiu o quadrado? Saiu, ó. Tá na raiz quadrada, tinha que sair quadrado e saiu. Então, eu vou colocar raiz, no lugar de 18 eu vou pôr 2 vezes 3 ao quadrado, ó. 2 vezes 3 ao quadrado. Agora, eu vou terminar a simplificação, ó. Venho aqui, quem tem quadrado, corta e sai. Então, sai 5. O 2 fica na raiz porque não tem quadrado. Mas, na outra também, ó, quem tem quadrado, corta e sai. 3. Quem não tem quadrado, fica na raiz. Olha o que aconteceu. Isso aqui, depois de simplificado, virou 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Você viu que as raízes são semelhantes, ó? Ó, são semelhantes. Então, não parecia que poderia, mas depois de simplificado, dá para somar. São raízes semelhantes. 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, 5 mais 3, 8 raiz de 2. Olha aí, ó, tá? Então, às vezes, você pensa que não dá para somar porque são diferentes, mas quando simplifica, fica igual. Então, tem que tentar, viu? Tem que tentar fazer. Olha outro exemplo, ó. Raiz de 12, 3 raiz de 75, 3 de raiz de 147, ó, tudo diferente, dá a impressão que não pode fazer nada. Mas a gente é teimoso, a gente é brasileiro, não desiste nunca. Então, vamos fatorar cada uma delas e ver o que acontece, tá? Vou fatorar aqui do ladinho, ó. Raiz de 12, vou pegar o 12, vou simplificar. Por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Saiu o quadrado? Ó, tá na raiz quadrada, saiu. Então, raiz de 12, eu vou substituir por 2 ao quadrado vezes 3. Agora eu vou copiar, ó, menos 3 vezes raiz de 75. Agora eu vou fatorar o 75, então. 75, não dá por 2, porque é ímpar, mas dá por 3. Dá 25, que só dá por 5, dá 5, que só dá por 5, dá 1. Saiu o quadrado? Saiu ao quadrado aqui.
Então, menos 3 vezes, põe a raiz. No lugar de 75, põe o 75 fatorado, que é 3 vezes 5 ao quadrado. Muito bem. Aí copia o resto, ó, mais 3 vezes, raiz de 147. Então, vou lá, vou fatorar agora o 147. Ó, 147, não dá por 2, porque é ímpar. Por 3, vamos ver, ó, 7 mais 4, 11, 12, ó, dá por 3. 147 dividido por 3 dá 49. 49, gente, só é da tabuada do 7, dá 7. 7 só dá por 7, dá 1. Saiu o quadrado? Saiu. Beleza. Então, vou colocar a raiz quadrada de 3 vezes o 7 ao quadrado. Pronto. Agora, eu vou continuar a minha simplificação, ó. Quem tem quadrado, corta e sai. Então, sai 2 e a raiz de 3 fica porque não tem quadrado. Menos 3 vezes eu copio. Ó, outro aqui com quadrado, corta e sai. Então, sai 5. Esse 3 que não tem quadrado fica na raiz. Eu tô só simplificando. Mais esse 3 vezes copia. Ó, outro com quadrado aqui, corta e sai. Sai o 7. E esse 3 que não tem quadrado fica na raiz. Resolvendo aqui, ó. 2 raiz de 3 menos 3 vezes 5, ó, os números de fora multiplica, 3 vezes 5, 15 raiz de 3, mais 3 vezes 7, ó, 21 raiz de 3. Você viu que todas as raízes são de 3, ó, de 3, de 3, de 3. Ou seja, não era nada parecido, ó, mas quando simplificou ficou tudo igual. Então agora pode somar. Ó, 2 mais 21 são 23 raiz de 3. 23 tira 15, ó. 23 tira 15, 8. Então, deu 8 raiz de 3, ó. Deu para fazer a conta assim, tá? Então, às vezes vem direto igualzinho, ó. Só fazer direto. Às vezes não parece que não dá para somar porque é diferente, mas quando fatora e simplifica dá certo. E às vezes, ó, o que acontece? Às vezes os radicais não são semelhantes mesmo, ó. Não são mesmo, ó. Ó, 5 raiz de 3 menos 4 raiz de 2. Não adianta você fatorar 3, fatorar 2. Eles são números primos. Não vai mudar isso aqui. Então, quando tem números diferentes, a gente não pode somar entre eles. Você procura algum que seja igual a ele. Ah, outra coisa, ó. Aqui tem uma regrinha de sorriso pra você fazer, ó. Menos com menos mais 4 raiz de 3. Então, vamos pensar assim, gente. Raiz de 3, ó, tem esse aqui e tem esse aqui, raiz de 3. Então, as que são raiz de 3, você junta entre elas. Então, ó, 5 raiz de 3 mais 1 são 6. 6 mais 4 são 10 raiz de 3. Ah, professor, e os raiz de 2? Junta entre elas. Então, aqui, ó, esse é raiz de 2 e esse é raiz de 2. Então, essa é com essa, ó. Devo 4 raiz de 2 e devo 2 raiz de 2, eu devo 6 raiz de 2. E agora, faz o quê? Não faz nada, acabou. Ó, o resultado foi esse, ó. 10 raiz de 3 menos 6 raiz de 2. Porque você não pode juntar raiz de 3 com raiz de 2, entendeu? Ó, raiz de 3, você pode fazer a conta com as raízes de 3. Raiz de 2, você juntou com as raízes de 2. Mas e depois que tem uma de cada? Não pode fazer mais nada, acabou aqui. Porque os números são diferentes, não dá para fazer nada. Não dá para fatorar também, porque 3 e 2 não dá fatoração, porque já são primos. Então é assim que a gente faz. Quando já vem tudo igual, já faz direto. Quando não é tudo igual, fatora para ver se fica igual. Quando não dá para fatorar e também tem algumas que são iguais às outras, mas outras são diferentes, você junta as que são iguais entre elas e junta as que são iguais entre as outras, tá? Tudo bem? Então é assim que faz. E toda vez que tem número que dá para fatorar, para ver se extrai fator do radicando, tem que fazer. Antes de ver se vai dar para simplificar e somar depois. Tá bom? Então é isso. Beijinhos. Fiquem com Deus.